você está assistindo esse vídeo agora, dá um pulo na nossa página do Facebook e no nosso site. Dê um curtir e fique por dentro de todas as novidades. Ao final desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e dê o seu like. Tchau! Hoje nós estamos iniciando aqui a nossa parte 2 da nossa série Vision Builders, né, que significa construtor de visão. Construtores, está no plural, de visão. E essa série foi inspirada num versículo bíblico que está lá em Provérbios 29, versículo 18, que diz assim: sem visão o povo perece. Se nós não tivermos uma visão acerca do futuro, nós iremos nos tornar um produto do acaso. Você já viu aquela pessoa cega que não enxerga, que ela precisa ser guiada por alguém? A pessoa tem que pegar na mão e levar ela a certos lugares. Quando a gente vê isso, a gente vê que essa pessoa ela não tem uma visão para a vida dela, ela precisa ser guiado por outro. Se essa outra pessoa for mal intencionada, sabe alguém que adora nos levar para o mau caminho? O nome dele é diabo, Satanás. Ele ama nos levar para o precipício, ele adora pegar quem não tem visão e instruir no mau caminho. Por isso que nós precisamos de uma visão de Deus para nossas vidas. Porque sem visão, nós não teremos missão. E se nós não tivermos uma missão, nós não teremos um propósito. Eu não sei você, mas uma vida sem propósito é uma vida chata. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido, porque o teu propósito te traz sentido. Então é extremamente importante que a gente tenha um propósito e um propósito certo, porque não adianta nada você viver um propósito errado, porque o seu propósito determina o seu destino. Então se você viver num propósito errado, você vai chegar no destino errado. Então nós precisamos de visão de Deus. O inimigo ele ama, porque a Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim como o homem vê em seu coração, assim ele se torna, assim ele é. Então o inimigo ama mudar certas coisas para que você se veja da forma errada. Que você se veja um fracassado, que você se veja uma pessoa que nunca vai chegar a lugar nenhum, para você começar a se enxergar como uma pessoa difícil que nunca vai mudar, para você só os seus defeitos vão ser exaltados e que você nunca vai conseguir vencer os seus desafios. É isso que o inimigo quer que você enxergue, porque ele sabe do princípio da visão, porque se você vê isso em você, é isso que você vai se tornar. Mas quando nós temos um encontro com Deus, as coisas mudam. Nós falamos um pouco de Paulo. Paulo era um cara que chamava Saulo, que ele tinha uma visão errada. Mas quando ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, ele começou a enxergar tudo diferente. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre outro princípio de Deus que nos ensina a viver essa visão que Ele tem para nossas vidas. Estão preparados? Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai de glória, nós queremos te agradecer pela tua gloriosa presença nessa noite e pedir a tua graça, Senhor Deus, para essa palavra que vai ser ministrada, que ela entre em nossos corações e gere os frutos que tu desejas, Senhor. Pai, nos tira da nossa zona de conforto, Senhor, e nos leva a caminhar, Senhor, dentro da tua visão, Senhor, que a tua visão é aquela que nos constrói, Pai, ao longo do caminho. Nós queremos ser construídos, nós queremos ser moldados por ti, Pai. Então fala conosco nessa noite, nos orienta, Pai, que o Senhor possa customizar cada frase falada aqui nessa noite ao coração e à necessidade de cada um aqui presente, Deus. Nós possamos não ser só ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela, que ao sair daqui possamos colocar em prática aquilo que temos ouvido, para a honra e glória do teu nome. Essa noite é para ti, em nome de Jesus, amém. Então o tema da palavra de hoje, dentro da série Vision Builders, é: busque abençoar mais do que ser abençoado. Busque abençoar mais do que a bênção. Porque o que acontece se você só buscar ser abençoado? O que acontece se você só ir atrás da bênção? Você gasta toda a sua energia, você só visualiza aquilo que vai ser para você e você acaba se esquecendo de todas as outras pessoas e coisas que você pode fazer
para abençoar o próximo. Um cara na Bíblia, Jacó, era um cara que desde pequenininho perseguiu a bênção. E nós vemos o desfecho da vida dele ao longo do tempo, que ele colheu coisas que não foram muito boas. A Bíblia fala que logo ao nascer, ele puxou o calcanhar do irmão dele mais velho, né, que ele é gêmeo, mas o irmão dele ia nascer primeiro, ele, não, eu tenho que ir primeiro, porque eu quero ser o primeiro. Imagina que louco, um feto, né, uma criança que de feto virou um bebezinho que ainda nem sabe o certo do errado, já tinha essa ganância, né, de querer ser o primeiro, de querer ser o abençoado. E ele começou a buscar a bênção de forma desesperadora. O nome Jacó significa aquele que mente. E ele começou ele era astuto e ele conseguiu, ele queria a primogenitura, o direito do primogenitura, que era que ficava com a maior parte da herança do seu pai. Então ele queria tanto isso que ele enganou seu irmão mais velho num dado momento da vida, quando eles já eram um pouco mais jovens. E o irmão dele acabou cedendo também, porque o irmão dele também não dava valor para a bênção. Nem lá, nem cá, né? A bênção é importante? Amém. Mas a gente não deve buscar só a bênção. Então, Esaú, o irmão de Jacó, desprezou a bênção e Jacó queria demais a bênção. E a gente vê que o desfecho das duas vidas não foram tão boas. Só depois que tiveram um encontro com Deus, que Deus mudou, transformou, mudou o nome de Jacó para Israel, mas ele passou por muita coisa em buscar querer a bênção, que ele não precisava ter passado. Essa sede de ser abençoado fez com que ele fingisse ser como o seu irmão Esaú e enganasse o seu próprio pai, para que ele fosse abençoado. E o pai colocou a mão sobre ele, dizendo: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então o pai, ele não estava confortável em estar fazendo aquilo, mas o filho foi tão astuto que conseguiu enganar para receber a bênção. E o pai acabou abençoando. E uma vez dada a bênção, não tem como voltar atrás. Aí o que aconteceu? O irmão descobriu, Esaú, chegou cheio de raiva, e Jacó teve que sair fugido. Olha que triste ele ter que abandonar sua família, abandonar sua terra, abandonar os seus amigos, abandonar tudo que ele tinha conhecido para ir para um lugar distante, porque o seu irmão o jurou de morte. Então ele viveu longe da sua mãe, longe do seu pai, ficou anos, e depois ele colheu tudo que ele mentiu para o pai, tudo que ele mentiu para o irmão, ele acabou colhendo com o tio dele, que ele foi trabalhar com o tio dele que chamava Labão, que o enganou, que o explorou, e ele acabou colhendo tudo isso para a vida dele. Então se a gente tem essa gana por ser abençoado, por buscar essas coisas, cuidado. Agora, se você buscar abençoar, a bênção corre atrás de você. O próprio Jesus disse, falando acerca do amor ao próximo. Aí os caras perguntaram para Jesus: Jesus, e quem é meu próximo? Jesus também, ele chega dentro desse contexto e fala a história do bom samaritano. E diz quem foi o próximo para o homem. A história do bom samaritano é que um homem tinha sido assaltado, apanhou, estava deitado na rua sem nada. Passaram 3 pessoas. Jesus conta que o primeiro, um religioso, passou, viu o homem, mas como ele tinha compromissos com a igreja ou com a instituição religiosa que ele frequentava, passou batido e não acudiu o homem. Depois veio outra pessoa, fez a mesma coisa. Quando veio o bom samaritano, o samaritano era considerado um povo que o povo judeu rejeitava, um povo de baixo calão. Ele parou, pôs o homem sobre o seu jumento, levou para a hospedaria, cuidou, e ainda deu dinheiro pagando a conta. E disse assim: olha, eu vou ter que sair, mas vou voltar. Quando eu voltar, ele disse para o dono da hospedaria, para o dono do hotel: cuide dele por mim. Se não for o suficiente que eu estou te dando hoje, eu vou inteirar quando eu voltar. E a gente vê nessa história de Jesus que ser uma bênção é inconveniente.
Porque esse homem, ele estava a caminho dos seus negócios, esse bom samaritano estava a caminho de algum lugar importante, ele teve que parar, ele teve que abrir mão do seu tempo, ele teve que retardar os seus acontecimentos, os seus negócios da sua vida, investiu tempo naquela pessoa, investiu seus recursos naquela pessoa, e o que eu quero dizer para você nessa noite é que ser uma bênção vai te tirar da zona de conforto, mas o resultado é surpreendente. A Bíblia não fala o desfecho da vida desse bom samaritano, porque foi uma parábola que Jesus ilustrou. Se de fato aconteceu, não sei. Mas o que eu sei te dizer é que é um princípio que funciona. Nós alegramos o coração de Deus quando nós buscamos abençoar. Eu fico imaginando como seria o coração, como se você se colocasse no lugar de Deus e visse só ouvisse pessoas pedindo-lhe coisas, todo o tempo pedindo-lhe coisas, todo o tempo pedindo-lhe coisas. Como você iria se sentir? Se você tem um filho e o teu filho todo o tempo te pede coisas, mas nunca faz nada com você, nunca faz nada para você. Chega no dia dos pais, ele não... Você fala, poxa, tá esquisito, eu amo meu filho, mas não tá legal. Com Deus não é diferente. Nós temos que aprender a compartilhar aquilo que temos, ao invés de buscar e focar aquilo que não temos. Porque quando nós passamos a compartilhar o que temos, tudo aquilo que nós queremos para nossas vidas nos é acrescentado. O próprio Deus disse, o próprio Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E Deus está procurando pessoas desse tipo para abençoá-las. Está procurando pessoas que estão mais se importando com a missão, com o propósito, com o reino dele, com as coisas dele, do que com sua própria vida. E essa mentalidade é o que nos leva a viver o melhor de Deus nessa terra, amém? Então, ser uma bênção é inconveniente. Você sempre vai ter outras coisas para fazer, você sempre vai ter outras prioridades, mas a recompensa vai ser demais. Tem uma história que eu compartilhei aqui no nosso jantar do Vision Builders, na nossa reunião, que foi super bacana, que foi de um indiano, um missionário indiano, que tem um nome muito esquisito, que chama Sadhu Sundar Singh. Vou repetir, você não pegou. Se quiser nomear seu filho desse nome, você anota aí. Sadhu Sundar Singh. Esse indiano, ele era um missionário fantástico, que ele, naquela época, não tinha automóvel, não tinha nada, e ele era um missionário que ele ia muito nas regiões do Nepal, regiões frias, onde nevava, ele ia nos vilarejos e ele viajava a pé. Então ele era um andarilho, e ele andava a pé, chegava no vilarejo, sendo que dizem a história, as pessoas que estudaram a vida dele, né, testemunhos de outras pessoas que foram passando, que esse homem conseguia falar 600 dialetos, sem nunca ter estudado nenhum. Porque quando ele pisava no vilarejo, Deus dava revelação daquele idioma para ele. Era algo fantástico, sobrenatural. Deus capacitava ele para que ele pudesse pregar a palavra. Eu já vi gente tentando fazer isso e não deu certo. Nos dias de hoje, eu já conheci missionário que chegou no vilarejo lá, não vou falar em línguas, eles vão entender. Ele chegou lá, e os caras, hã? Não, acho que eu vou ter que estudar então. Mas esse missionário indiano, sim, viveu um milagre. E fato é que ele estava indo em direção a um lugar no Nepal, e estava nevando e muito frio, e ele acabou aparecendo um outro companheiro de viagem, indo para o mesmo lugar, né, que acabaram ficando amigos e foram trocando ideia. E no caminho, eles acabaram encontrando uma pessoa que estava sofrendo de hipotermia, uma pessoa que estava, por causa do frio, estava paralisada ali no canto da estrada, no canto do caminho, da trilha. E esse indiano parou e disse, preciso ajudar essa pessoa. Já o colega disse, está muito frio, se nós pararmos para ajudar essa pessoa, nós não iremos chegar no vilarejo a tempo para nos aquecer. Vai atrasar muito a viagem. O risco é grande. Mas o indiano, quando você é cheio de Deus,
você tem um coração molinho, molinho. A tendência que você descobre quando a pessoa está longe de Deus é a dureza do coração dela. Porque quanto mais próximo de Jesus, mais como Ele você é. E Jesus era movido a compaixão. Esse indiano olhou para aquele homem e disse: de fato vai atrasar minha viagem, de fato talvez eu tenha mais chance de chegar vivo no vilarejo se eu viajar sozinho, mas eu não posso deixar esse homem aqui. O outro cara não quis ajudar, seguiu adiante. O indiano pegou esse homem, colocou aqui junto ao seu ombro e começou a caminhar com ele junto, lado a lado, ajudando ele que já estava sem força, carregando. Passou algum tempo, algumas horas de viagem, aquele homem que estava com o indiano anteriormente, estava caído na beira da estrada, morto. Ele chegou, olhou para o homem, nossa, ele morreu de frio. Ele ficou muito triste, mas nada mais poderia ser feito, ele continuou sua viagem e conseguiu chegar no vilarejo junto com o outro cara que era vítima de hipotermia. Por quê? Estava muito frio, mas o esforço de carregar alguém fez com que o sangue fosse aquecido, e o contato corporal um com o outro fez com que um aquecesse o outro. E ele conseguiu, foi mais devagar, mas ele chegou ao seu destino. Já o outro que pensou em si, morreu pelo caminho. Se nós vemos a palavra de Deus, ela também ilustra essas coisas para nós, que é muito melhor você ser uma bênção do que você buscar ser abençoado. A Bíblia fala que no jardim do Éden saíam do Éden 4 afluentes. O gozado não era que os afluentes vinham para o Éden, saíam do Éden. 4 rios saíam. Aí quando você olha na geografia, aquilo que recebe para Mar Morto. Se você olhar no Mar Morto, chama Mar Morto porque não tem vida. Por que não tem vida? Porque é água parada. Já falei isso aqui antes, água parada junto o quê? Mosquito da dengue. Se você é um cara água parada, cuidado. Os denguinhos lá, as larvinhas vão posar em você ali, vai ficar tudo ali em você. Não é bom. Deus nos chama para sermos rios. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Amém? E eu queria ilustrar melhor isso com a palavra de Deus. Se você puder abrir em 2 Reis, capítulo 4 da sua Bíblia, tem uma história fascinante sobre esse tema. Busque abençoar mais do que a bênção. Segunda Reis, logo depois de Primeira Reis. É engraçado ver meu filho contando. Ele começa a contar, né? Porque a gente tem um joguinho lá que ele ganhou, que é, como é que chama, amor? Tapa certo? Tapa certo. E ele gosta de ganhar, ele não gosta de perder. E no tapa certo, no final do jogo, ele quer contar quantas figurinhas ele pegou da gente, né? Aí ele começa 1, 2, até o 10 vai que é uma beleza. Depois começa 11, 14, 17. Mas aqui tá facinho, né? Segunda Reis, depois de Primeira Reis. Não tem como errar. Então vamos lá. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Fala sobre um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu. Vamos ver quem são os protagonistas dessa história. Um profeta chamado Eliseu, ele estava com o seu servo chamado Gease, e junto também nessa história temos uma mulher, que a Bíblia chama ela de mulher sunamita, porque ela era de uma cidade que chamava Sunem. Então quem nasce em Sunem é sunamita, tá? Então a mulher era sunamita. E aí tinha também Deus no cenário, e essa mulher tinha um marido. Então vamos lá, como vem essa história? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma
refeição. Em vista disso, ela disse ao marido. Vamos parar aqui um minuto. Então a Bíblia aqui fala que essa mulher era rica e ela insistiu que o profeta parasse na casa dela para uma refeição, ok? Então, aí depois disso que ele comeu uma refeição lá, a mulher fez o quê? Sempre que o profeta passava por ali, ela parava ele. Eliseu, profeta Eliseu, chega na minha casa para tomar uma refeição. Ora, Eliseu não viajava sozinho, ele ia com o servo dele, né, com o assistente dele, Geazi. Então, iam os dois ali para uma refeição. Agora, o que acontece numa refeição? Toda refeição, alguém consegue sentar com um colega, você vai almoçar no teu horário de almoço no seu escritório, no seu trabalho, você vai almoçar com um colega. Você consegue ficar comendo sem falar nada e o seu colega comendo sem falar nada o almoço inteiro? Você não bate papo? Na hora de mastigar não dá para falar que é feio, mas normalmente a gente conversa. Então, refeição gera intimidade. Então, toda vez que o profeta ia tomar uma refeição, eu tenho certeza que aquela mulher ficava conversando, não só ela, mas o marido dela, junto com o profeta. Agora, olha que extraordinário. Naquela época, o Espírito Santo não tinha vindo ainda à terra. Algumas pessoas eram apontadas por Deus para receber o Espírito Santo. Então, o profeta Elias, que era qual o contrário de sucessor? Antecessor, ia falar besteira aqui. O antecessor, Elias, ficou cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Eliseu era o servo de Elias e Eliseu acabou recebendo uma porção dobrada do Espírito de Elias. Então Eliseu realizou mais milagres que Elias. E o interessante dessa história é que naquela época era um ou outro que o Espírito Santo descia. Mas um profeta chamado Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda carne. Jovens terão visões, velhos terão sonhos. Até sobre os meus servos e minhas servas, que eram os escravos, até os escravos receberiam o Espírito. E essa profecia se cumpriu no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre todo o povo. E aí tem continuado até os dias de hoje, amém? O Espírito veio sobre algumas pessoas na nossa última sexta-feira, culto do Espírito Santo. Foi uma noite incrível. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, imagina se nenhum de nós tivesse um Espírito Santo e você conhecesse uma pessoa cheia do Espírito Santo. Será que seria bem extravagante e diferente? Com certeza. Então, aquele cara, aquele profeta era muito especial porque ele era o único da face da terra naquele momento que era cheio do Espírito Santo. Então a mulher adorava ter refeições com ele, chamar ele para... Sendo que passou um tempo, ela indo lá, se assentar à mesa dela, comer com ela, comer com o marido dela e tal, contando as histórias, os dois conversando, ela falou, sabe de uma coisa? Falou para o marido. No versículo 9, sei que esse homem sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, poderá ocupá-lo. A gente vê que ela, gozado, a maioria das pessoas procuravam um profeta com algum problema. A própria história anterior fala da viúva que o marido tinha morrido e deixado ela numa dívida danada e os credores iam levar os filhos dela para escrava. Ela viu o profeta, profeta Eliseu. Os credores querem levar meus filhos de escravo. Meu homem era um homem de Deus, perdemos tudo, faz alguma coisa. Todos que procuravam o profeta procuravam receber uma bênção, algo. Não tem nada de errado, momentos de necessidade, nós buscarmos a face de Deus para receber. Querer ser abençoado é bom. A gente só não pode ficar nessa sempre. A vida é feita de fases.
Já viu gente que reclama de barriga cheia? A coisa mais chata e triste é isso. A pessoa tem tudo e continua reclamando. Continua querendo mais. Aí eu preciso ser mais abençoada. Aí ela abre a despensa da casa dela, está cheia de comida. Ah, eu preciso ser mais abençoada. Chega o salário dela, R$8.000. Ah, eu preciso ser mais abençoada. Ela olha os filhos dela todos saudáveis. Gente, começa a compartilhar um pouquinho essa bênção, que já está abençoado demais. Aí Deus vai acrescentar mais ainda. Então, nessa história, o que eu acho interessante é que essa mulher procurou o profeta para abençoá-lo e não para pedir uma bênção. Ela procurou o profeta, eu vejo que você passa por aqui toda hora, agora deixa eu te fazer uma refeição. Não se preocupe, quero alimentar você. O profeta carregava a palavra de Deus. O que essa mulher fazia naquela época, no dia de hoje, é o que nós fazemos com a casa do Pai. Deixa eu contribuir na casa do meu Pai, para que a palavra de Deus continue sendo propagada. E aí essa mulher, ela disse ao marido, olha, estou cansada da visitação, está na hora da habitação. Estou cansada de ver ele passar e só parar para uma refeição e um cafezinho. Que tal nós construirmos algo e unir a nossa casa com a casa de Deus? Isso é algo fascinante. Unir a sua casa com a casa de Deus. Foi o que essa mulher fez. Ela construiu um quarto para que o profeta pudesse ali habitar, pudesse ali pernoitar. Ela não queria mais uma visitação, ela queria uma habitação. Então, o interessante é que, desde a refeição, essa mulher já tinha trabalho, né? Naquela época não tinha meu menu da Sadia, não tinha lasanha congelada, não tinha quibe que você bota no forninho e não tinha miojo. Preparar uma refeição naquela época dava trabalho. Ela tinha que abater um animal, ela tinha que tirar o pelo da pele, limpar o animal, tirar as vísceras e tal, preparar desde o zero. Hoje está muito confortável a vida, não está? Já vem o frango pronto, já vem as coisas quase prontas. Só falta ter alguém para comer para você, né? Tem gente dando glória a Deus porque não viveu naquela época, né? Essa mulher tinha trabalho. Porque ela entendia que casa é diferente de hotel. Quando você vai viajar com um amigo e você vai para um hotel, você sabe que lá você vai ser cuidado e não precisa cuidar. Então você se preocupa em fazer o café para o seu convidado, seu amigo que está viajando com você? Forma alguma. Preparar uma refeição para o seu amigo que está com você? Não, você já está no hotel, o hotel vai arrumar a cama, o hotel vai fazer isso, o hotel vai fazer aquilo. Sendo que às vezes a gente tem que entender que tem essa diferença entre casa e hotel. Agora, quando você recebe um amigo na sua casa, como que é? Você não arruma tudo? Você não limpa a casa, deixa em ordem, você não prepara uma refeição bacana, você tenta oferecer o seu melhor para que o seu amigo tenha uma boa experiência em sua casa. Agora, essa mulher entendia isso e ela fazia isso. Nos dias de hoje, nós também entendemos isso com a casa de Deus. Deus não é o seu Deus, não é o seu Pai, então essa casa também é a sua casa. Então nós entendemos isso aqui não é um hotel para mim. Aqui é a minha casa onde eu sou o anfitrião, onde eu vou preparar o ambiente, onde eu vou preparar a refeição, onde eu vou ser os boas-vindas para quem está chegando. E quem está nos visitando hoje, sim, é o visitante. Esse é VIP. Amém? Ontem na festa nós agimos assim, fomos uns belos anfitriões para muita gente, muito legal. Então, a sua casa e a casa de Deus precisa ser uma, como a casa dessa mulher se tornou uma com o profeta. Então ela construiu um espaço para Deus habitar na vida dela. Ela abençoou o profeta, ao invés de pedir uma bênção para ele. Agora o gozado que teve a participação do marido, né? A Bíblia fala no versículo 9, ela disse ao marido, e o marido concordou.
Nós temos que aprender muito a concordar com as nossas esposas, que às vezes elas estão muito mais certas que nós, né? Vamos construir lá em cima. Então, no 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Então nós vemos aqui que o profeta, ele tinha entrada com o rei, ele tinha entrada com o comandante do exército, ele podia abençoar a vida dessa mulher de várias formas. Sendo que essa mulher disse o seguinte: eu estou bem entre a minha própria gente. Ou seja, eu não quero nada em troca. Olha que postura maravilhosa. Profeta, eu quero só te abençoar. Imagina se todos os cristãos tivessem essa mentalidade. Deus, eu não quero fazer barganha contigo, eu quero semear minha vida no teu altar. Não importa o que você vai me dar em troca. Deus é bom, Ele dá sim coisas para nós, mas não é o nosso foco é servir, o nosso foco é abençoar, o nosso foco é ser uma bênção. Era o foco dessa mulher. O profeta falou: eu posso te ajudar, o que você quer? Não quero nada em troca. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Ela não creu. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Glória a Deus. Ela buscou abençoar e olha o quanto ela foi abençoada. Ela buscou fazer o que ela podia e Deus deu para ela aquilo que ela não podia. Ela buscou abençoar o profeta de Deus e o Deus do profeta buscou abençoá-la. Tem um recado aqui. Quando nós nos importamos com a casa de Deus, Deus se importa com a nossa. Quando nós nos importamos com o reino de Deus, Deus se importa com o reino, não o seu reino, mas a sua família, o que está em sua volta, o seu trabalho, suas conexões, suas amizades. E aqui nessa passagem, a mulher, mesmo com todo o dinheiro que ela tinha, ela não iria conseguir ter um filho. Na própria força, não. Só um milagre. E Deus realizou esse milagre, amém? E aí, a Bíblia fala que ela deu à luz um filho e o menino cresceu, no versículo 18. E certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Olha que interessante, na hora da adversidade, ela tinha para onde ir. Na hora da dificuldade, ela tinha para onde ir. Então ela fez o que pôde, no primeiro ponto aqui, Deus deu a ela o que ela não podia. Depois, o segundo ponto, a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos e às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas e o filho dela veio a falecer. E aí a Bíblia fala que ela disse assim, o menino morreu, no versículo 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Para onde que ela levou o menino? Para o quarto do profeta que estava onde? A casa dela e a casa de Deus eram uma, juntas. Ela precisou ir longe? E aqui ela não preparou o menino para o enterro, ela preparou o menino para o milagre.
ela preparou o menino para a ressurreição. Aí, no 22, ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Olha a fé que ela tinha. Ela mandou selar a jumenta. Ela nem disse para o marido que o menino tinha morrido, hein? Olha que interessante. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, por que ela disse com tanta convicção: está tudo bem? Ela confiava. A casa dela e a casa de Deus já tinham se tornado uma. Ela já sabia o que Deus podia fazer por ela. Aí ela chegou lá, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela abraçou seus pés. Aí veio o servo Geazi para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Aqui fica, a gente pode entender que o profeta provavelmente intercedia por essa mulher. Ele orava por essa mulher e Deus não tinha revelado que ela estava passando por certa necessidade, por certa angústia. E disse a mulher ao profeta: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Gente, totalmente ok ter uma DR com Deus. Totalmente ok você chegar para Deus, chegar para o homem de Deus: olha, não foi prometido isso, Deus, olha como está a minha vida agora, olha o que aconteceu. Expressar seus sentimentos, ser real, ser genuíno. Deus não quer nenhum filho robô. Você tem total liberdade para se abrir com seu Deus. E essa mulher falou, abriu seu coração: eu não te pedi filho, por que você me deu um filho e agora ele morre? E aí, Eliseu disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Eu vejo uma coisa bem interessante. Lembra, o profeta representa a presença de Deus? Ela disse: eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Aí eu me lembro de Moisés. Deus chegou para Moisés e disse: olha, esse povo é muito obstinado, eu não aguento mais caminhar com ele. Eu vou abençoar vocês, vou mandar um anjo. Esse anjo vai à sua frente, ele vai derrotar lá os amonitas, vai derrotar todo aquele povo lá, os jebuseus, e todo mundo vai ser derrotado. O anjo vai na sua frente, vocês vão herdar a terra prometida, vão tomar posse dela, vai dar tudo certo, a missão e o destino vai ser, sendo que eu não vou. Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faz sair deste lugar, porque a sua presença é mais valiosa que a sua bênção. Se todo cristão tivesse essa postura. Deus, a gente estava outro dia andando de carro, a gente passou na frente de uma igreja, que eu não vou falar o nome, estava escrito: a mão de Deus está aqui. Aí o colega meu, pastor lá de Curitiba, falou assim: cadê o resto? Só a mão? Muita gente quer só a mão de Deus, sendo que Deus tem muito mais que a mão. Quando você tem, por isso que Deus fala: olha, eu quero o teu coração, porque Deus sabe que quando Ele tem o teu coração, Ele tem você por inteiro. E é recíproco. Quando você tem o coração de Deus na sua vida, quando você faz a vontade, você tem Ele por inteiro. Não é muito melhor do que só a mão? A presença é muito melhor do que a bênção. Porque quando você tem a presença, a bênção vem junto. Então, ela disse: se você não for, eu também
não vou. Aí, seguindo aqui, Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou em si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Imagino que tipo de oração que foi essa, né? Com certeza não foi aquela: ai, papai, te peço pela tua misericórdia e pelo seu poder. Uma coisa eu aprendi, eu fui orar, às vezes eu fico indignado com algumas coisas que acontecem. Eu fui orar para uma pessoa que estava em coma. Eu nunca tinha visto alguém em coma na minha vida. Quando eu cheguei, era uma UTI dentro da casa da pessoa. Quando eu cheguei lá, eu vi a pessoa em coma, ela ficava de olho aberto, mas ela não tinha ciência. Eu chamei a consciência dela, orei, mas a minha fé não foi para que ela, naquele momento, voltasse em si. Era mais voltada para a salvação dela. Eu olhei aquilo me impactou de tal forma, eu falei: não, eu vou orar para que ela concorde e receba Jesus em sua vida, para que ela parta e vá para o céu. Aí eu cheguei em casa, eu gosto de lavar a louça ouvindo pregação. Eu coloquei a pregação do pastor da C3 lá de San Diego, e ele conta que ele passou por uma mesma experiência. E ele chegou nesse quarto de hospital, a pessoa estava em coma, e aí ele falou: bom, se eu orar agora no mecânico igual a gente costuma fazer, eu creio que talvez nada aconteça. Então, deixa eu aguçar meus sentidos espirituais um pouquinho para ver o que Deus quer fazer. Aí ele começou, no meio do hospital ali, na maca, estavam as enfermeiras lá, porque elas não deixam você sozinho com o doente. Ele começou a orar, as enfermeiras olhando para ele, e ele nem aí orando. Quando ele começou, a presença de Deus começou a entrar naquele lugar, começou a intensificar. Ele foi lá, botou a mão na pessoa doente, orou, pum, a pessoa voltou. Aí eu falei: agora, a próxima vez que eu for visitar alguém vai ser assim. Vivendo e aprendendo, amém? Então imagina aqui, o profeta Eliseu não ficou ali: pai, pela tua graça e misericórdia. Não, ele já orou com fé e com afinco, e aí a Bíblia fala que ele não só orou, ele agiu. Aí ele deitou sobre o menino, pôs boca a boca ali, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto ele se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Versículo 35, Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais. Olha, não foi a primeira vez. Às vezes a gente tem que ser insistente. A gente tenta uma vez, não dá certo, a gente desiste. Né? Ele viu, teve um sinal, o corpo foi se aquecendo. Aí ele voltou, orou de novo, aí ele voltou, subiu de novo no menino, orou mais uma vez, fez tudo de novo, se debruçou. Aí, olha o que aconteceu. A gente imagina que o menino ia fazer assim, né? Porque para você viver, o que você faz, né? Quando você vê um filme, né? Aquele SOS Malibu, lembra? Vinha lá o guarda-vida, fazia respiração boca a boca, aí a pessoa voltava à vida. A Bíblia fala que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 7 vezes o menino. A vida vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando Deus soprou dentro do homem Adão, vida surgiu. Se você quer ter vida, deixa o rio fluir através de você. Lembra do jardim do Éden? Saía do Éden. Deus quer que bênçãos saiam da sua vida, virtude saia da sua vida. Lembra da mulher, 12 anos com fluxo de sangue, veio correndo, tocou nas vestes de Jesus, virtude saiu de Jesus e a mulher foi curada. Virtude pode sair de você. Busque abençoar mais do que ser abençoado. Olha que maravilhoso. Essa mulher buscou abençoar o profeta. Deus fez por ela e deu a ela uma alegria que ela jamais podia ter na sua própria força. Ela gerou um filho. Quando veio a adversidade e o filho faleceu, ela não teve que ir longe. A casa dela estava junto com a casa de Deus. Ela deitou o filho na cama do profeta.
O profeta veio até ela. E o filho dela ressuscitou. Aí no 36, Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. E então pegou o seu filho. Que demais, hein? Demais essa história? Mas tem mais. Não acabou aqui. Vira 2 páginas da sua Bíblia. Vai para o capítulo 8. Essa mulher, além de ter recebido um milagre, ficou grávida. Essa mulher, depois de ter visto a ressurreição do seu filho, ela também foi abençoada novamente. Olha que doido isso. A bênção vai atrás de você quando você busca abençoar. Aí a Bíblia fala aqui no capítulo 8 do versículo 1 de 2 Reis que Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Quando você busca ser uma bênção, você recebe direção de Deus sempre. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. Informação privilegiada. Você não vai precisar passar pela crise. Deus já está te dando uma via de escape. Olha o que acontece quando... Nossa, você vai ver que logo mais, olha o que vai acontecer. Aí a mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Então ela deixou casa, deixou fazenda, deixou tudo que ela tinha e partiu. Ao final dos 7 anos, o profeta não falou que era 7, agora eu vou voltar para minha casa. Mulher obediente e esperta. Voltou para Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. 7 anos se passaram, pessoas invadiram, saquearam, fizeram tudo, seja lá o que for. Ela voltou e chegou no rei e disse para readquirir sua propriedade. Agora, me disse, isso não é uma jesuicidência. Versículo 4. O rei estava conversando com quem? O servo do homem de Deus e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Estava lá Geazi conversando com o rei, contando, olha, Eliseu é um profeta daqueles mesmo. Uma vez, uma mulher contou toda a história, construiu uma casa na sua própria casa, ela uniu a casa dela com a casa de Deus, ela fez lá um quarto, nós podíamos habitar lá, dormir lá, tal, nas nossas viagens, sempre com uma refeição gostosa lá, tal, foi contando tudo isso. Aí ela não podia ter filho, Deus fez um milagre, ela ficou grávida, teve um filho, o filho cresceu e o filho acabou morrendo. Mas veio o profeta Eliseu, deitou sobre o menino, orou e o menino ressuscitou. Aí no meio da história a mulher chega. Imagina o rei, uau, né? E a mulher chega bem naquela hora. Aí Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor. E este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia que ela saiu do país até hoje. Bênção retroativa. Olha o histórico dela. Ela nunca buscou o profeta para ser abençoada, ela buscou o profeta para abençoar. E olha como as bênçãos de Deus correu atrás dela. Nós temos que ser intencional se nós queremos ganhar influência nessa cidade. Era inconveniente para essa mulher
preparar a refeição, abater um animal, limpar o animal, preparar tudo, passar por uma obra em casa. Quem já fez reforma aqui em casa sabe o que eu estou falando. É muito inconveniente reforma. Nós vamos pintar nosso apartamento daqui uns dias, vamos se preparando para a lixação, né? É sujeira, é trabalho, é trampo. Ser uma bênção te dá trampo, mas as recompensas são muitas. Vale a pena. É impressionante o que Deus fez na vida da família inteira dessa mulher, porque ela decidiu unir a casa dela com a casa de Deus. Vou pedir para você fechar seus olhos. Aleluia, Jesus. Obrigado, papai. Você sabia que a visão de Deus vem antes da provisão? Deus primeiro te dá uma visão daquilo que pode ser. Não daquilo que pode ser, daquilo que vai ser, se você for obediente. E se você for obediente, se você for fiel, você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. Mas a provisão vem sempre depois que você der o primeiro passo.